Boa tarde, Isabela e Carol. É um prazer estar aqui podendo contribuir com esse trabalho de vocês sobre direitos autorais na internet. Em se tratando basicamente da questão o que é um cidadão digital e qual é o papel da escola na formação desse cidadão digital, eu diria que o cidadão digital é hoje um cidadão mergulhado nesse mundo das tecnologias da informação e da comunicação, mas mergulhado porque vive nesse contexto, nem sempre porque tem acesso a ele ou porque domina todo este contexto, mas ele precisa sim. A cada dia a escola precisa ir se comprometendo com a formação desse cidadão antenado com o mundo, que ele possa fazer a diferença não só na questão da racionalidade técnica, mas na questão da vivência humana. Porque este é verdadeiramente um cidadão, aquele que se engaja com os problemas da sua cidade, da sua localidade, aquele que utiliza a sua profissão em prol do bem comum. O cidadão digital é aquele que tem domínios da tecnologia para o seu trabalho, para a sua vida e para a melhoria da sua própria cidadania e da dos demais. Essa é uma questão muito importante. Uma outra também que eu percebo é como é que a gente pode definir um crime digital hoje, né? E o que levaria uma pessoa a cometê-lo. Os crimes digitais eles estão se caracterizando dentro de dois âmbitos, porque o direito autoral ele não vem de agora, vem antes de Cristo com o aparecimento do alfabeto e depois com a questão da imprensa, como Gutenberg, é que realmente os direitos autorais eles começam a serem firmados, serem organizados. Porque antes disso, quem ganhava todo o bônus em relação à promoção e vamos dizer assim, o bônus em dinheiro eram os copistas e não quem havia produzido a primeira obra. Já com a imprensa de Gutenberg, não. Os direitos autorais passam a ser de fato dados e protegidos de quem havia produzido a primeira obra. Então, se eu produzir esta obra, os direitos autorais são a mim concedidos, não é? Na hora em que alguém precisa dela para alguma coisa, para alguma consulta, nós temos que verificar quais são as leis que protegem a obra e este autor. Então, com a internet, com o advento da internet, mesmo assim, com todas as parafernálias que muita gente é contra, mas que eu penso que tanto tem nos ajudado no processo de aprendizagem moderna, que nós estamos ainda na modernidade, como na pós-modernidade, continuamos a ter a questão da moral e a questão do direito ao patrimônio. Então, por isso, quando acontece o usufruto de uma obra que não é minha, isso também é crime. Agora, o que a gente pode constituir? O que leva uma pessoa a cometer um crime, vamos dizer, pela internet? Nós temos hoje a questão dos crackers e dos hackers, que tem funções diferentes. Com a questão também da internet, o comércio, o livre comércio, a questão também do crime pela internet tem levado as pessoas a quererem entrar em acervos que não são permitidos. Isso é um crime grave, principalmente nas grandes empresas, nas questões políticas. E tem também aquele crime que a gente pode dizer que usualmente as pessoas estão cometendo quando fazem cópias de CDs, de músicas, retiram imagens e não dizem de onde elas são retiradas, porque tudo aquilo que nós usamos, seja artístico, seja científico, precisa ser dito de onde vem. E nós precisamos solicitar a autorização. E vocês podiam perguntar, professora, quais são os fundamentos básicos do direito autorais? São as ideias, o valor intrínseco que essas ideias têm da cultura, da arte, da música, da ciência, a territorialidade que vai dar esse direito, porque nós não podemos nos apropriar daquilo que não é nosso, os prazos, as autorizações, as limitações, a titularidade, a independência e o suporte físico. O que a gente pode dizer é que hoje nós temos um material que está na internet que o que muda é a sua adequação física. Se antes eu pegava no impresso, hoje eu tenho uma imaterialidade que precisa ser produzida, que está na internet. A lei que nós temos atualmente, que está vigorando, ela é de 19 de fevereiro de 1998, né? E essa lei, realmente entrou em vigor em junho de 98, foi otorgada em fevereiro, e ela vem tentando alterar essas distorções que estão acontecendo em relação ao crime pela internet. Outra questão que vocês me trouxeram é como a gente pode fazer a diferença entre crime digital e não digital, né? A diferença, para mim, tudo é crime, né? Agora, é claro, crimes de dimensões e de questões diferenciadas entre roubar uma obra que está, roubar um quadro francês lá do Louvre e roubar um texto da professora Lúcia que está no seu blog. É um crime mesmo, porque nem tudo é licença livre.
O fato da gente ser da livre licença, como é o caso do meu blog, da licença comuns, não permite que alguém retire na íntegra tudo que é meu e torne seu. Então são crimes que precisam ser analisados dentro das suas dimensões, não é? Outra coisa também que vocês trazem que eu acho muito interessante é como você vê o uso da pirataria de softwares. Bem, eu sou contra a pirataria, mas sou a favor da inclusão digital, né? Eu acho que eu vou responder dessa forma, não dizendo que uma coisa justifica a outra, mas dizendo que o nosso país já tem know-how para cada vez mais inserir na população menos favorecida no usufruto dos bens e patrimônios advindos com a internet e com toda a informatização do século XXI. Outra questão importante também é qual a importância do uso ético da internet. Bem, na minha opinião, não é só na internet que devemos ser éticos, não é? Como dizia Paulo Freire, a estética e a ética devem caminhar juntas. Não sei como educar sem estética e ética. Espero que ninguém queira me ensinar o contrário. Porque, na realidade, esses dois grandes ganhos precisam ser prevalentes no mundo da internet, porque ela é uma ferramenta que tem seus valores positivos e seus valores negativos, porque ainda é preciso que a cultura tecnológica avance. À medida que ela for avançando, certamente também crimes mais sofisticados vão aparecendo, mas também vão aparecendo leis, decretos, emendas que vão também minimizando cada vez mais essas situações. É importante também que algumas medidas sociais sejam tomadas e que elas devem ser tomadas para conscientizar cada vez mais a população, todos os campos, sobre ética na internet, porque é uma nova cultura que se instala. E nessa nova cultura é importante dizer que essa explosão da internet provocou o surgimento de novas interrogações, de novas necessidades, não é? Que eu chamo de uma nova cultura. E um dos problemas é que precisa ser discutido mesmo em todos os grupos sociais, que é preciso defini-la como uma mídia. E se é uma mídia, assim como a mídia impressa é o jornal, é a revista, elas têm determinados selos e cuidados em relação aos seus direitos autorais, a internet também precisa de uma lei forte que faça uma representação da produção das pessoas nesse ambiente. Embora com ela a gente saiba que qualquer pessoa pode postar o que deseja e se torna automaticamente um autor. Mas é preciso que seja submetida a regulamentos, né? O importante, eu ressalto, é que todas as obras intelectuais, livros, mídias, vídeos, fotos, obras de artes, plásticas, músicas, intérpretes, etc., mesmo quando não digitalizados, eles não podem nunca perder sua proteção. Portanto, não podem ser utilizados sem prévia autorização, seja ou não mídia impressa. A família, nesse contexto, é assim de extrema importância, porque há pesquisas mostrando que 90% das crianças e jovens hoje estão diante do computador e da internet de forma muito livre, ou seja, sem a presença mínima de um adulto, seja ele um referencial de família, que às vezes é um pai, é um avô, é um tio ou um irmão mais velho, e nem sequer de um educador, porque o educador também não está ainda sabendo aproveitar ou usar didaticamente o potencial, porque muitos deles também não têm acesso à internet, ou quando tem ainda é de má qualidade. Nesse sentido, é importantíssima a presença de adultos bem formados que possam orientar crianças e jovens no avanço desse potencial que é a cultura advinda pela internet como ferramenta presente no século XXI. Daí estaríamos, então, desde cedo já formando esse cidadão para as questões dos direitos autorais. Obrigada a vocês, um abraço.